Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula 5, que nós vamos falar sobre análise granulométrica do solo. Vocês já sabem, já estão cansados de saber da importância de realizar uma análise de maneira a conhecer a granulometria do nosso solo. A partir do momento que você conhece a granulometria do nosso solo, você consegue identificar a porcentagem de partículas que constituem aquele solo, se aquele solo é mais arenoso, se aquele solo é mais argiloso. Você consegue identificar se aquele solo possui uma porcentagem maior de argila, uma porcentagem maior de areia, uma porcentagem maior de silt. Nós já conversamos sobre a análise tátil, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos ensaios que é através da nossa análise granulométrica pelo peneiramento. Então, nós temos, o primeiro passo é sempre preparar a amostra. A nossa quantidade que nós vamos retirar é de acordo com a dimensão dos grãos maiores contidos nessa amostra, determinada de maneira visual. Então, você vai identificar ali visualmente a porcentagem, a quantidade ali que tem uma maior contribuição na sua amostra. A partir dessa dimensão, dessa configuração, dessa análise inicial, você vai retirar uma quantidade de material para realizar a análise no ensaio do peneiramento. Então, nós podemos retirar desde meio quilo até 30 quilos, certo? Nós temos as nossas peneiras, que depois, posteriormente, eu vou lá no laboratório com vocês mostrar peneira por peneira. O que vocês precisam entender é que essas peneiras, elas possuem dimensões diferentes da sua malha. Então, nós temos várias malhas que têm dimensões diferentes. Então, nós vamos ordenar essas peneiras da maior dimensão para a menor, certo? Então, a partir do momento que vai peneirar, vai ficar retido uma quantidade em cada peneira. Então, por isso que você precisa construir o seu jogo, o seu conjunto de peneiras na dimensão maior para o menor, porque a partir do momento que vai segregando, que os grãos vão ficando menor, ela vai ficar retida lá nas últimas peneiras, beleza? Então, é importante, nesse primeiro momento, vocês entenderem que o primeiro passo é retirar a quantidade correta de amostra, certo? Depois, montar o seu jogo de peneiras. Nós temos aqui, pessoal, o jogo de peneiras que compreende, tem um número da peneira, tá? Que tem ali, ó, peneira 200, peneira 100, 60, 40, 30, assim por diante, e respectivamente a sua abertura. Então, peneira 200 não significa que a abertura é 200, tá? É o número da peneira. E vocês precisam sempre compreender que a peneira tem um número e também tem a sua abertura, que é diferente do número. Então, vocês precisam atrelar essas duas informações. Por exemplo, a peneira 100 possui uma abertura de 0,15 milímetros, ok? E qual que é essa metodologia de ensaio? Vou falar aqui de forma resumida qual é a metodologia de ensaio. É necessário sempre observar as nossas normas, as nossas diretrizes para realizar o nosso ensaio de maneira normatizada. O primeiro momento é preparar a amostra. O material ele é peneirado utilizando a peneira de 2 milímetros. O restante, então, é lavado com água corrente e seco em estufa até a massa ficar homogênea. Após a secagem, o material ele deve ser pesado e em seguida transferido para um misturador mecânico que vai fazer uma peneira grossa. De 50, 38, 25, 19, 9,5 e 4,8 milímetros. Por fim, deve-se considerar a quantidade de material acumulado em cada peneira. Nós também temos a fase, o ensaio de sedimentação. O ensaio de sedimentação é realizado para a granulometria fina da etapa do peneiramento grosso. Então, a etapa fina é realizado ali um ensaio de sedimentação em relação ao solo que passa em peneira de 2 milímetros. Nós temos aqui um exemplo, né?
a quantidade de várias provetas e é adicionado, é preenchido com água destilada até uma marca limite e é adicionado, então, é realizado um ensaio de sedimentação. O ensaio de sedimentação, o tempo correto e as leituras devem ser observados através de um densímetro, tá? Esse densímetro, ele deve ser colocado em intervalos de 0, 5 segundos, 1 minuto, 2, 4, 8, 15, 30 minutos. Depois, 1 hora, 2, 4, 8 e até 24 horas. Então, é um ensaio que demanda um certo tempo e através ali da lei de Stokes, que é a lei que vai fazer a correlação da dimensão da partícula com a velocidade que ela decanta. Então, o densímetro ele é usado para fazer os valores registrando a densidade da água e determina o diâmetro e a velocidade das partículas do solo nessa mistura, nessa suspensão. Essa lei de Stokes, então, pessoal, ela foi formulada, nós vamos observar depois, posteriormente, essa lei, certo? Que vai mensurar a velocidade com que uma partícula decanta em uma suspensão. Então, dessa maneira, você consegue identificar e contabilizar a massa dessa partícula, beleza? Metodologia do ensaio. Por fim, pesa-se a massa acumulada de cada peneira. Como já mencionado, o teste de sedimentação ele é baseado na lei de Stokes, que afirma que a velocidade de queda de uma partícula esférica em um meio viscoso infinito é proporcional ao quadrado do diâmetro da partícula. Portanto, partículas menores têm maiores dificuldades para sedimentar quando comparado com partículas maiores. Então, a comparação do nosso texto é o seguinte, que uma partícula maior ela vai sedimentar mais rápido do que uma partícula menor, tá? Uma partícula maior, ela tem menos resistência ali do meio aquoso do que uma partícula menor. Isso mesmo. Então, por ter menos resistência, vai decantar com uma velocidade maior a partícula maior. Por conta disso, você utilizando o densímetro e você calculando então ali a dimensão da suspensão e a velocidade, contabilizando a velocidade, você consegue, e conhecendo os outros termos do nosso cálculo, você consegue isolar e identificar a massa específica do sólido, certo? Por fim, nós temos aqui a nossa curva granulométrica. Como que nós vamos contabilizar e formar essa curva granulométrica? Lembra que eu falei para vocês que nós vamos pesar cada uma das peneiras? A partir do momento que você vai pesar cada uma das peneiras, você vai ter ali quanto ficou retido. Então, nós temos ali no nosso eixo das ordenadas, nós vamos ter a porcentagem que passa ou a porcentagem retida. Observa que nós temos ali, ó, ao contrário, enquanto a porcentagem que passa é 100, na porcentagem retida é 0. Então, você pode realizar a plotagem da sua curva de uma das duas maneiras. E no nosso eixo das abscissas, observa que nós temos ali uma configuração e uma escala logarítmica, ok? Então, é muito simples. Você vai identificar a massa que cada uma das peneiras ficou retida ou passou, certo? E vai plotando, vai adicionando cada um desses pontos. Depois que você plotou cada um desses pontos, você vai ligar esses pontos e nós vamos ter nossa famosa curva granulométrica. Só de analisar essa curva granulométrica, eu já tenho várias informações. A primeira é como essa curva, se ela é bem graduada, se o meu solo é bem graduado ou mal graduado, através da análise dessa curva. Se eu tenho uma curva, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês. Se eu tenho uma curva que ela é bem, de acordo com o que eu desenhei aqui na nossa trajetória vermelha, se ela é bem estreita, ela não é bem diversificada, o que eu tenho? Eu tenho um solo que tem
não tem muita variedade de dimensões. Isso significa que eu tenho um solo que fica ali, ele é considerado mal graduado, tá? Ele não tem várias dimensões diferentes. Pelo contrário, ele tem poucas dimensões. Já um solo igual a nossa trajetória em azul, que está plotado inicialmente, eu vou ter um solo mais graduado do que o comparado com o vermelho. Porque, como vocês podem observar, eu tenho várias dimensões de partículas diferentes, certo? Então, só analisando, fazendo uma análise visual da nossa curva granulométrica, eu já consigo identificar se esse solo é bem graduado ou mal graduado, beleza? Além disso, eu tenho outros dois índices que eu posso utilizar. O primeiro índice é o coeficiente de curvatura do solo, que ele é, para valores do coeficiente da curvatura entre 1 e 3, nós podemos dizer que o solo é bem graduado. Então, eu posso realizar ou a análise visual da minha curva granulométrica, igual eu ensinei para vocês anteriormente, apenas identificando o formato da minha curva, ou eu posso contabilizar, posso realizar esse cálculo. Ao realizar esse cálculo, eu preciso do D30, do D10 e do D60. Esse D30, D10 e o D60 é a porcentagem que nós vamos observar passante. Depois nós vamos voltar na nossa tabela. Então, é a porcentagem passante. Vou escrever aqui para vocês. É a porcentagem passante. Eu vou lá, analiso essa porcentagem passante, tá? A massa, né, a peneira dessa porcentagem passante. Então, eu venho aqui e eu analiso aqui que a porcentagem passante de 60%, por exemplo, que é o meu D60, a abertura 0,420. E o meu D10, que é a porcentagem passante de 10% de toda a minha massa, eu tenho que foi na abertura aqui, ó, de 0,075. Utilizando esses dois índices, eu consigo calcular o meu grau de uniformidade do solo. E eu tenho também alguns fatores, alguns índices desse grau de uniformidade. Se ele for menor do que 3, o solo é classificado como uniforme. E para maior do que 15, o solo é classificado como desuniforme. Então, nós temos ali o D30, o D10 e o D60. Todos esses valores eu posso identificar com a abertura da peneira que houve ali a porcentagem passante de 30, 10 e 60, ok? Substituindo na nossa fórmula, eu consigo identificar se esse solo, se essa amostra, ele é bem graduado ou mal graduado. Além disso, vamos analisar um pouquinho a nossa tabela. Na nossa tabela, nós temos uma coluna das peneiras, certo? As aberturas, respectivamente, e a massa que ficou retida. A partir do momento que eu tenho a massa retida, vocês precisam observar que é o total, beleza? Eu consigo encontrar a fração retida, ou seja, é só eu dividir a minha massa retida pela massa total. Então, basta eu realizar ali, ó, 35,5 dividido por 1.000. A minha fração retida é 0,0355 e assim por diante. Então, a fração retida, basta eu dividir a minha massa retida pela massa total. Eu vou ter nossa fração retida. Por fim, se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou encontrar a porcentagem retida, certo? Então, basta eu multiplicar a coluna da fração retida por 100, eu encontro a minha porcentagem retida. E a fração passante? Pessoal, a fração passante é bem simples. Sabendo outro dado importante, se eu realizar aqui o somatório de toda a fração retida, eu tenho o 1, que é o total, certo? É a minha fração retida. Se eu sei que o 1 é o meu total, minha massa total, ali a minha fração retida total, e eu sei que o que ficou retido é 0,0355, a fração passante é o contrário, certo?
Se eu tenho 1, que é a total, e ficou retido 0,0355, qual que vai ser o passante? O passante é muito simples. Vai ser 1 menos 0,0355. Eu encontro 0,9645. Então, a fração passante vai ser 1 menos, vou puxar aqui a setinha, 1 menos a fração retida. Eu consigo encontrar a minha fração passante. Encontrando a minha fração passante, basta eu multiplicar por 100. Uma vez que eu multiplico por 100, eu encontro a minha porcentagem passante. E por que é importante eu encontrar essas nomenclaturas, esses índices? Porque eu consigo identificar aqui, ó, como eu mostrei para vocês, o diâmetro da minha parcela onde eu tenho 60% da minha massa retida, o diâmetro da minha abertura onde eu tenho 10% da minha massa retida, certo? Sabendo disso, consigo voltar na minha formulação e consigo adicionar e encontrar se a minha curvatura, se o meu solo é bem graduado ou se ele é uniforme ou desuniforme. Bom, pessoal, muito obrigada e vejo vocês no laboratório. Olá, alunos, tudo bem? Como vocês podem observar, nós temos aqui o jogo de peneiras, nós temos aqui o agitador. Então, nós vamos, primeiramente, observar a malha da peneira, certo? Nós temos aqui a malha da peneira. Nós precisamos adicionar sempre da maior para menor, porque quando você adiciona o seu solo, ele precisa segregar e depois você precisa retirar a quantidade de solo aqui presente, a quantidade de material e pesar para então encontrar a massa retida. Nós temos aqui, ó, da maior até a menor, então vai diminuindo essa malha, como vocês podem observar, certo? E na hora de montar o jogo, sempre da maior para menor, no sentido decrescente. Nós temos aqui, ó, para os solos mais finos, como vocês podem observar, e também sempre da maior abertura para menor. Outro ponto importante que vocês precisam observar aqui, ó, a abertura e a malha. Vocês precisam identificar a abertura e a malha, porque assim vocês conseguem contabilizar e identificar o jogo de peneiras. Então, nós temos as aberturas, algumas possuem uma malha mais fechada para contabilizar a massa retida dos finos. E montar as peneiras, depois de montado, adicionar no agitador. Correto? Após agitar, retira a massa retida de cada uma das peneiras e pesa para então construir a nossa curva granulométrica. Bom, então, alunos, agora vocês já aprenderam sobre como montar o jogo de peneiras, como identificar a nossa abertura e malha e como adicionar no agitador e posteriormente computar, mensurar a nossa massa retida. Vejo vocês na nossa próxima aula.